Bom dia, hoje é dia 3 de novembro e hoje o nosso devocional fará uma reflexão no segundo livro de Crônicas. Passagem do dia, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Este segundo livro, de Crônicas, ele continua a narrativa iniciada em primeiro Crônicas, concentrando-se no reinado de Salomão e depois nos reis de Judá, o reino do sul. O autor não foca nos reis de Israel, o reino do norte, porque seu objetivo é mostrar como a fidelidade a Deus e ao templo determinava o destino da nação. O livro começa com o esplendor do reinado de Salomão, a construção do Templo de Jerusalém e o auge espiritual e material de Israel. Mas à medida que os reis se afastam de Deus, o livro mostra a decadência espiritual que levou o povo ao exílio na Babilônia. Ainda assim, a mensagem central é de esperança e restauração. Deus continua fiel e pronto a perdoar quando o povo se volta a Ele. Como temas principais, vemos a glória de Salomão e o templo, dos capítulos 1 ao 9. Salomão busca a sabedoria, constrói o templo e dedica-se ao Senhor. Deus se manifesta e promete abençoar o povo, se eles permanecerem fiéis. Vemos a história dos reis de Judá, do capítulo 10 ao 36. Cada rei é lembrado não por seu poder político, mas por sua postura espiritual diante de Deus. Asá, Josafá, Ezequias e Josias são exemplos de reis que restauraram a adoração e experimentaram bênçãos. Outros reis se afastaram, levando o povo à idolatria e destruição. Nós vemos o chamado à restauração. Mesmo no fim, quando Jerusalém é destruída, há esperança. O livro termina com o decreto de Ciro, permitindo o retorno dos exilados, uma prova de que Deus nunca abandona o seu povo. Em 2 Crônicas, é um lembrete poderoso de que a presença de Deus é verdadeira, glória de uma nação e de uma vida. Quando o povo buscava o Senhor, havia paz, prosperidade e proteção. Mas quando o coração se afastava, vinham a confusão e o juízo. O livro nos ensina que a verdadeira sabedoria não está no ouro, no poder ou nas conquistas, mas em buscar o Senhor de todo o coração. Deus sempre está disposto a restaurar. Ele responde à humildade e ao arrependimento. Assim como em 2 Crônicas 7,14 que lemos, o convite continua ecoando hoje. Se o meu povo se humilhar e orar. Essa é a chave para ver a cura espiritual. Amém. Nós temos essa chave. Precisamos nos render a Deus. Precisamos voltar a Deus. Se o povo se humilhar e orar e buscar o Senhor, Ele vai do céu derramar chuva de bênçãos. Ele está conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem pessoas que até dizem, que aqui no Antigo Testamento Deus era mau, que Deus era, ele era cruel porque vemos os juízos acontecendo,
mas nós temos que entender que Deus nunca foi mal. Deus é bom, Deus é amor. O que nós vemos, né, é realmente o colher das coisas ruins que aconteciam. E isso acontece até hoje. É que no Antigo Testamento ainda não se tinha o conhecimento da atuação de Satanás, ainda não se tinha o conhecimento de tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Os olhos das pessoas ainda não viam Deus da maneira correta. Ainda existia uma distância, porque ainda não tinha o Espírito Santo, né, habitando dentro deles. Então ainda se via muito juízo acontecendo, mas o juízo a gente tem que entender que não é Deus que manda o juízo é uma consequência das coisas erradas que fazemos. Mas Deus, ele não quer, nem quando a gente passa para o juízo, ele não quer que a gente passe sozinho, ele quer nos ajudar, ele quer estar conosco. Ele não vai nos livrar do juízo, o juízo é nosso, nós vamos sofrer as consequências. Mas quando nós estamos com Deus, até essas consequências, Ele está conosco, Ele nos ajuda, se torna mais leve, tenha certeza disso. Então, nós precisamos o quê? Estar com eles, rendido a Ele. Claro que a gente não quer passar pelo juízo, e para não passar pelo juízo, não podemos fazer coisas erradas. Temos que plantar coisas boas, porque aí automaticamente nós colheremos coisas boas e não cairá sobre nós esse juízo. Mas nós precisamos entender que Deus, ele está o tempo todo lá, o tempo todo aguardando, o tempo todo esperando, não importa o que a gente fez, não importa os erros, não importa o pecado, não importa o quanto a gente se afastou dele, ele está lá esperando a nossa volta. Ele está esperando que a gente se humilhe, que a gente se arrependa, que a gente volte para ele, peça perdão e nós seremos perdoados. Então, vamos pegar realmente, né, este livro e vamos entender que Deus é o nosso Pai. Ele quer um relacionamento conosco. Ele quer estar conosco. Que Cristo, ele tem que ser o centro da nossa vida. E vamos, né, realmente nos esvaziar, temos que ser íntegros, temos que realmente, né, ter uma vida consagrada a Deus, temos que servir com alegria, temos que nos limpar, temos que orar, temos que jejuar. Temos para que esse poder, né, que esse poder de Deus, ele possa estar dentro de nós, cuidando de nós e automaticamente nos ajudando a cuidar também de outras pessoas. E é assim que a gente vai expandindo o reino de Deus. Então, lembre-se, não julgue ninguém, porque Deus não julga. Nós não podemos julgar, nós não podemos achar que uma pessoa é digna ou não da salvação. Nós não podemos. Isso cabe só a Deus. E Ele olha para todos da mesma maneira. Não importa o tamanho do pecado, Ele olha para todos da mesma maneira. E o que Deus quer é um coração que se humilha, que se arrepende, que o busca. E quando a gente o busca, nós somos purificados, nós somos limpos, nós somos restaurados. Glória, glória a Deus. Oração. Senhor, tu és o Deus que habitou no templo de Salomão e que habita hoje em mim pelo teu Espírito. Ensina-me a andar em fidelidade, a buscar a tua presença e a obedecer a tua palavra. Que eu nunca confie na aparência da prosperidade, mas no poder da tua presença. Se algum dia meu coração se afastar, traga-me de volta. Senhor, restaura-me, cura-me e faz da minha vida um reflexo da tua glória. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e eu te espero amanhã para o próximo devocional.